Oi, gente, bom dia. Hoje é dia de TBT. TBT, a gente tem usado aí essa sigla para poder postar um momento bom, um momento de saudade, algo que marcou a nossa vida de alguma maneira. As quintas-feiras a gente geralmente coloca aí nas nossas redes sociais. E hoje o meu TBT fala de um homem muito importante na minha vida, né? De um homem extraordinário. Falo do meu pai, né? No último dia 30 de outubro, completou 8 anos que o meu pai não está mais com a gente. E desde que o meu pai morreu, vem uma frase no meu coração. Quando eu era na minha infância, tinha um rap, um funk que falava assim: era só mais um Silva? E nesse funk dizia: era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família, né? Justificava a morte de alguém que, apesar de ser funkeiro, como se precisasse, como se não, se isso fosse algo que o levasse à morte, né? Como se isso fosse algo que justificasse a morte dele, mas ele era também pai de família. E eu fico pensando nos números, nas estatísticas crescendo, na violência aumentando. O meu pai, ele era um cadeirante. O meu pai, ele estava cadeirante, né, naquele momento que ele tinha sofrido um AVC e numa perseguição policial, a imprudência da polícia fez o meu pai morrer com um tiro de fuzil. E a gente pensa sobre isso e nota que nada é feito. Porém, esse mais um Silva deixou muitas histórias. Porém, o nosso coração não pousa na injustiça. O nosso coração, ele se regozija na saudade. Quando meu pai morreu, uma das coisas que eu pude perceber é que ele era maior do que os meus olhos podiam ver. Que as histórias que eu conhecia sobre ele não era tudo que ele era. Que as minhas irmãs tinham uma forma dela de enxergar o meu pai, que a minha mãe tinha a forma dela de enxergar o meu pai, que um tio que eu tive mais oportunidade de falar sobre o meu pai tinha outras histórias sobre ele, então eu percebi que ele era maior do que o meu olhar. E isso me fez amá-lo ainda mais, mesmo ele não estando aqui. Mas eu sempre opto pela vida. E hoje eu quero falar de vida. E eu quero lançar uma pergunta. Onde você tem depositado a sua saudade? Onde você tem pousado a sua dor? Aonde o seu coração tem sido levado diante das dificuldades e dos desafios da vida? Porque a palavra de Deus, o Senhor nos deixou um convite, né? E ele diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e só assim acharei descanso para a vossa alma. O Senhor, ele tem uma proposta para nós. Tem situações que são muito pesadas, tem situações onde a gente se sente muito injustiçado, porém, a gente tem escolhas a fazer diante da nossa própria vida e diante das situações que nos sobrevêm. Então, nessa manhã, eu gostaria que você pensasse, ele tem um convite para te dar. Fardo é um conjunto de coisas a serem carregadas. Essas coisas que você carrega, essas coisas que eu carrego, elas podem ser leves e suaves, porque ele quer carregar por nós o peso da dor, o peso da culpa, o peso da tristeza. Às vezes até a saudade se torna pesada. Mas ele quer fazer essa troca conosco. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, eu não sei qual é a sua dor hoje, eu não sei qual é a sua perda hoje, mas não deixa o inferno usar essa dor para te fazer mal e para te afastar do Senhor Jesus. Mas deixa que ele carregue por você o que você não pode carregar. Deixa que ele carregue o seu fardo e deixe que ele te traga alegria, gozo, paz, a despeito de como seu mar está, a despeito das ondas, a despeito de qualquer situação.
não era só mais um Silva. Era importante para mim, ele era importante para minhas irmãs, ele era importante para nossa família. Não era só mais um Silva, era importante para Deus. Vivia sob os cuidados de Deus, nos ensinou valores, nos ensinou princípios. Não era só mais um Silva. A morte, e eu me lembro que quando meu pai morreu, algo que interessante que veio ao meu coração foi assim, ao menos não vão dizer que meu pai era bandido, porque ele estava numa cadeira de rodas. Porque, na verdade, toda morte que a gente vê que foi por tiro, que foi por polícia, muitas vezes a gente fala assim, não prestava. Não valia nada. Porque é assim que a gente quer intitular o ser humano, é assim que a gente quer rotular as pessoas. Mas que a gente também possa ter essa reflexão, que aquela pessoa ferida, morta, presa, seja o que for que ela cometeu, não foi o caso do meu pai, mas é o caso de muitos, ela tem alguém, há uma dor daquela perda, há uma dor de saudade. Então nós somos muito rápidos no nosso julgar, e é outra lição que a Bíblia nos ensina que nós não devemos ter. Então, nada que nós carregamos precisamos carregar sozinhos. Ele tem uma troca a fazer conosco. Deixa ele levar o que te entristece, o que te aprisiona e fazer o seu rosto brilhar na companhia dele. Que Deus abençoe a nossa manhã, em nome de Jesus. Esse é o meu TBT, de não mais um Silva, mas de um Gelson Martins, apaixonado por suas filhas, por sua família, de quem eu sinto muita saudade.